Olá! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Estou muito feliz por você que está participando, né? Até aqui nessa caminhada. Hoje é a nossa aula de número 18, chegando à reta final, né? Parabéns para você que está aí firme e forte em cada conteúdo, em cada aula. E essa semana eu tô postando um pouco mais tarde, justamente para quem, né, tava com alguma aulinha atrasada, conseguir colocar em dia, né? Logo vem a escola de líderes e é uma bênção, eu creio que será um tempo precioso na vida de cada um de vocês. Então façam, gente, né? Precisa estar com essa escola toda concluída, mas, né, ainda tem tempo aí, tem uns dias ainda que dá para vocês assistirem as aulas atrasadas e vai dar tudo certo. Amém? Quero pedir desculpa para vocês que eu tô um pouco gripada, tô fanha, né, parecendo a Chiquinha, bastante gripada, mas não é corona, tá, gente? É só uma gripe de verão que logo vai passar, vai embora, em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Amém? A nossa aula hoje, então, é a número 18, Servindo a Minha Geração. Antes de começar, eu gostaria de perguntar para vocês, com relação à vida de vocês, né? Servindo a minha geração. O que, para vocês refletirem, né? Hoje, no final dessa aula, vai ter uma atividade, tá? Mas assim, durante a aula, reflitam sobre como tem sido a vida de vocês perante as outras pessoas, né? As outras pessoas olham para a vida de vocês e o que reflete a vida de vocês? Reflete o amor de Deus, reflete o servir ao Senhor, reflete a compaixão ao próximo, reflete verdadeiramente o Espírito Santo na vida de cada um, porque vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? A nossa vida, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente revela muito mais de nós do que aquilo que a gente fala, né? Algumas aulas atrás a gente já falou sobre isso, como a gente é observado, como as pessoas analisam a nossa vida, né? E de forma positiva isso nos leva a cada dia ser melhor, porque a gente está inspirando outras pessoas e levando Cristo às outras pessoas, ou não, né? Ou não, mas é o nosso papel esse, né? Então, vou ler para vocês Atos 13:36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre servindo a minha geração, e aqui tem alguns personagens da Bíblia como exemplo, mas eu sempre falo isso, que servir ao Senhor, né, servir ao reino de Deus é um privilégio. Eu acredito que aqui a maioria já serve em algum ministério, em alguma área, e se você serve com amor, se você serve com alegria, você entendeu esse privilégio, que é servir ao Senhor. Gente, não tem nada do que a gente faça nessa vida que vá comparar aquilo que Ele já fez por nós. E eu sempre falo que a gente precisa ser crentes úteis, né? Que a gente precisa ser cristãos úteis, que a gente precisa fazer alguma coisa. Esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor falando que quando as pessoas procuram igrejas e outras igrejas e não sabem onde se adaptar e tudo mais, às vezes é porque a pessoa não está servindo, não está envolvida, né? Porque quando a gente está envolvido em algum ministério, envolvido em algum serviço e a gente faz com amor, aquilo se torna prazeroso servir, é prazeroso ir à igreja. Eu não consigo me imaginar não fazendo nada. Não consigo. Não consigo me imaginar não fazendo absolutamente nada pelo reino de Deus, né? Alguns aqui sabem, até hoje eu só estou no Ministério de Ensino, mas eu já servi em várias áreas, né? Em vários ministérios. E
como é prazeroso a gente poder servir de alguma forma, seja dando bom dia, seja dando boa noite para o pessoal, seja liderando o GR, seja ministrando uma aula, né? Seja na intercessão, no diaconato, não importa qual é o serviço, o importa é o servir, né? Então que vocês tenham esse entendimento de quão prazeroso é, de quão gratificante é você poder servir ao reino de Deus. E isso vai de pequenos a grandes, né? De pequenas coisas a grandes coisas, né? Não existe questão assim de um é maior do que o outro. Não. Deus, ele usa a todos nós, basta a gente se dispor a isso, né? Aceitar isso e fazer. Aqui fala que desde o início até os dias de hoje, Deus tem levantado e usado grandes e pequenos servos na sua obra, para o desenvolvimento do seu próprio crescimento, né, do reino e a salvação da humanidade. Quando eu fiz a pergunta para vocês ali no começo, o que você tem refletido, o que a sua vida tem refletido, nada mais é do que se as pessoas têm visto a diferença ou têm visto Cristo na tua vida. Se você tem levado Cristo para eles ou tem afastado eles de Cristo, né? É só para refletir. Isso é só para refletir, né? Aqui tem alguns personagens e características de servos em sua geração na Bíblia, né? Na Bíblia. Muitos dos homens e mulheres na Bíblia deixam marcas em sua geração. E a característica deles serve de exemplo para sermos servos fiéis na obra do Senhor. E isso é muito sério, né? Quando a gente se dispõe a servir, quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, a nossa fidelidade ao Senhor, né? O nosso compromisso, sim, com o ministério, com os horários, com tudo, mas com o Senhor, a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor. Porque se o nosso temor, o nosso compromisso, a nossa fidelidade com o Senhor estiver acima disso, então a gente vai chegar no horário, a gente vai servir com excelência, a gente vai servir com amor, com alegria, né? E entendendo o privilégio que é estar, não como um fardo. Ai, gente, eu vou ter que ir lá servir de novo. Ai, eu isso. Não, gente, é um privilégio. Né? Essa semana eu passei malzinha assim da gripe, mas eu não vi a hora de conseguir gravar essa aula. Eu falo, gente, eu preciso gravar e eu preciso, sabe, eu estudando aqui cada vez, né? E eu falo, gente, eu preciso gravar, eu preciso fazer alguma coisa. Só que tava piorzinha a minha voz, né? Então eu dei uma melhorada, falei, não, é hoje, vou gravar. Então, e tudo, gente, é muito gratificante você poder fazer alguma coisa pela obra de Deus, fazer alguma coisa pelo Senhor, seja qual for o ministério que você está servindo. As pessoas que olham para a tua vida, elas se inspiram em servir também, elas se inspiram em buscar o Senhor também, ou você reclama de tudo e tal, e aí as pessoas olham e falam, meu Deus, eu não quero nunca fazer isso, eu não quero nunca servir. Como tem sido a tua vida? Aqui tem um exemplo de Noé. Gênesis 6 fala, estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus. Gente, todos conhecem a história de Noé, né? Todos vocês conhecem aqui a história de Noé. E Noé tinha essas duas características, essas duas virtudes que faziam com que ele, né, andasse com Deus e com que somente a sua família, através disso, através da vida de Noé, que foi salva depois, né, do dilúvio. As características são, então, retidão e justiça. Em meio a uma geração totalmente corrompida, Noé ele se destacou por ser justo e reto em sua geração, né? E somente a sua família e ele que foram salvos do dilúvio. Então a geração de Noé, ela era muito semelhante com a geração que a gente vive hoje, né? Uma geração corrompida, uma geração em que as pessoas não querem saber
de Jesus, as pessoas não querem saber das coisas certas. Não, né? Alguns sim, claro, glória a Deus por isso. Mas uma geração corrompida. Jesus usou para comparar essa geração de Noé com o fim dos tempos. E não deixa de ser a geração que a gente está vivendo hoje. É uma geração muito corrompida. Assim como Noé, devemos andar em retidão e justiça para acharmos graça aos olhos do Senhor e sermos usados como servos a influenciar a nossa geração. Noé e sua família foram salvos, mas a gente fala de Noé e da sua história até os dias de hoje. Mais de 2000 anos se passaram e a gente continua falando da história de Noé. Então Noé, ele serviu a Deus, ele serviu aquela geração e continua servindo de exemplo de justiça e de retidão para as nossas vidas até o dia de hoje. Noé é um exemplo de um cara da Bíblia que serve para nossas vidas no dia de hoje, de um legado, de algo que ele inspirou aquela geração, né? Embora somente ele e a sua família tenham sido salvos, mas que a gente pode levar como exemplo, né? Ter como exemplo até os dias de hoje. Por ele ser reto e justo, foi que aconteceu o que aconteceu, né? Por ele ser quem ele era. E até os dias de hoje ele ser exemplo na nossa vida. Outro exemplo foi José. Gênesis 39:9, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José também, todos vocês conhecem a história de José. Mesmo longe de casa, do seu pai, traído pela família, né? Ele se destacou pela sua capacidade, mas principalmente por obedecer ao Senhor. Ele foi escravo, ele foi servo, ele foi prisioneiro e governante, mas em todos os momentos manteve a sua fidelidade ao Senhor. Então aqui a sua santidade e fidelidade tornam José exemplos, né, de servos que serviram ao Senhor e de que são exemplos até os dias de hoje que é exemplo até os dias de hoje na nossa vida. Mesmo com tudo que ele passou, mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo vendido, mesmo tudo que ele enfrentou, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou sendo fiel. Assim como José é indispensável para sermos usados na nossa geração, levar uma vida de fidelidade e de santidade ao Senhor. Né? A gente já está cansado de ouvir isso, mas nunca é demais, né? A nossa vida precisa ser fiel, a gente manter a nossa fidelidade e a santidade ao Senhor. A gente já falou sobre caráter, né? Mas o nosso caráter, gente, lembrando aqui, o nosso caráter ele é testado em todo o tempo, principalmente quando a gente está sozinho, né? Nosso caráter ele é testado diariamente no nosso trabalho, na nossa família, no nosso servir ao Senhor, no nosso íntimo com o Senhor, na nossa busca. Então o nosso caráter ele é testado diariamente. Efésios 4 fala, sendo revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Todos aqui que nasceram de novo, todos aqui que aceitaram Jesus, todos aqui que tiveram as suas vidas transformadas, né? E somos todos os dias testados pelo nosso caráter, a gente precisa se lembrar que o velho homem ficou para trás, que as coisas velhas se passaram, né? E que hoje o Espírito Santo habita em nós. Então a fidelidade, a santidade e o nosso servir ao Senhor deve ser exemplo de cristãos. Amém? 1 Samuel 24:6. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aqui está falando do exemplo de Davi. Davi, ele também foi obediente e submisso. Quanto tempo depois dele ser ungido, que ele realmente, né, depois dele ser ungido rei,
que ele realmente exerceu o que ele foi ungido? Quanto tempo depois? Davi foi ungido rei ainda quando ele era menino. E muitos anos se passaram. Muitos anos se passaram. Mesmo assim, durante esse tempo, ele se sujeitou a Saul, ele ficou na dele, né, obedecendo e esperando, né, esperando ali o tempo dele realmente exercer o que ele foi designado, o que o Senhor separou para ele. Então, Davi, ele também foi um exemplo de obediência e de submissão. Ter um coração obediente e submisso atrai o coração de Deus. Não é à toa que Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele decidiu. Davi é conhecido, né, como o homem segundo o coração de Deus, justamente por ele desejar cumprir a vontade do Senhor, independente da vontade dele. Ele desejou obedecer, ele desejou cumprir a vontade de Deus. Amém? Então, mais um exemplo é a obediência e a submissão. Em nossa geração é muito difícil, né? É muito raro, aqui diz raro, a gente ver e ser pessoas obedientes e submissas. É quase que uma raridade. Mas a gente entende que para a gente agradar ao Senhor, para a gente, né, servir com excelência, para a gente estar no centro da vontade de Deus, isso é fundamental. E muitas pessoas se perdem nesse caminho, por estarem murmurando, por estarem reclamando, por estarem duvidando muitas vezes do Senhor, fracas na fé, enfim. Muitas vezes as pessoas perdem essa obediência a Deus. Deixa de ser obediente e submisso, fazendo a sua própria vontade, né? E não esperando a vontade do Senhor. Aqui fala esses exemplos, né? Então fala de Davi, fala de José, de Noé. E olha só, Noé, então, retidão e justiça foram as características que marcaram a vida dele. Até os dias de hoje a gente fala disso. José foi santidade e fidelidade. E Davi, obediência e submissão. Vocês já devem ter ouvido várias vezes falar esses nomes, né? Mas aqui também fala de Apolo. Apolo, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Lá em Atos 18, 26, conta que Apolo, ele se destacou por ele ter ousadia na palavra de Deus. Ele se destacou por ele ter uma grande habilidade com a palavra de Deus. Ousadia e determinação foi o que destacou Apolo. Apolo foi um dos pequenos servos. E se comparado com Pedro e com Paulo, ele foi um pequeno servo, mas que fez a grande diferença naquele momento, naquela geração dele. Ousadia, que ele tinha muita ousadia para pregar a palavra de Deus. Então, Apolo, você não ouve tanto falar quanto Pedro, quanto Paulo, quanto a história de José, de Davi, de Noé, mas Apolo, ele fez uma grande diferença na geração dele. A ousadia que ele tinha, a determinação e a ousadia que ele tinha de pregar o evangelho fez com que ele se destacasse naquela geração. A Bíblia é construída de... Barulho, né, gente? A Bíblia é construída de muitos personagens, né? Personagens que grandes e talvez um pouco menores entre aspas, assim, né? Pequenos como Apolo. Apolo, ele era judeu e ele rompeu essa tradição, né, judaica e ele reconheceu Jesus como Cristo. Então ele rompeu com essa tradição e ele pregava ousadamente na sinagoga. Então tu imagina um judeu no meio dos judeus ali pregando e reconhecendo Jesus como o Cristo, quebrando com essa tradição deles, no meio, nessa geração que ele vivia, ele teve que ser muito ousado para isso, né? E tanto que ele foi, tanto que ele fez e tanto que até hoje a gente fala
da história dele. Então, ousadia e determinação foi o que Apolo nos ensina, né? Nos ensinou. Gente, quando Deus chama, Ele também prepara. A gente já falou sobre chamado. E às vezes você se pergunta, talvez você não, mas talvez você tenha se perguntado, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Mas você sabe contar aquilo que o Senhor fez na tua vida? Você sabe testemunhar a mudança que você teve quando você conheceu a Jesus? O teu testemunho vai edificar a fé dos outros. Ou você sabe sorrir, ou você sabe dar um abraço, ou você sabe ouvir um amigo do teu lado. Quando Deus te chama para algo, Ele também te capacita. E a gente já falou sobre chamado, eu não vou entrar nesse assunto. Mas o que você tem feito que tem te destacado, não destacado você, perdão, tem destacado o Senhor na tua vida? O que você tem feito que tem destacado o Senhor ou que tem levado as pessoas a buscarem a Cristo através da tua vida? Porque se Deus te chamou para algo e você se aceitar e se dispor a isso, Ele vai te capacitar. Amém? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Está lá em Jeremias 18:6. Quando Deus chama alguém para servi-lo, traça um caminho inteiro, desde o início até o fim. E isso, eu achei muito interessante essa frase, porque quando você chega, né? Quando você conhece ao Senhor e vai começando a caminhar e entrega a sua vida e as coisas começam lá no comecinho da tua caminhada, você não entende, não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe qual é o próximo passo. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Michael e ele falou que, né, ele estava falando e ele disse que Deus, ele atrai as pessoas aonde ele quer, ele atrai as pessoas para onde ele quer para usar cada pessoa, né? E na hora eu pensei assim, né, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me trouxe para Balneário, o Senhor me trouxe aqui para a igreja embaixada, o Senhor me trouxe, depois me levou, né, para um GR, que na época era célula, e assim foi indo. E para uma escola e depois para outra escola. Claro, sim, gente, né? Ninguém aqui Claro que eu decidi, eu aceitei, né? Eu decidi. Mas no começo eu não entendia nada, eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Eu sempre falo que eu entreguei a minha vida umas 10 vezes para Jesus, porque todo apelo que tinha eu ia lá, que eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não sabia o que eu estava... Mas o Senhor, Ele já tinha preparado tudo, né? Aqui fala que Ele traça um caminho desde o início até o fim. Então, se você refletir na tua caminhada com o Senhor, tudo que Ele já tem feito na tua vida, tudo que Ele já tem feito na tua vida é para te usar de alguma forma, ajudar outras pessoas a conhecer ao Senhor. Se Ele te né? Se de repente você liderando, eu acho que não, mas se você é co-líder de algum GR, ou se você tem um testemunho lindo, ou se você tem... Eu não sei qual o seu chamado, qual o seu talento, mas o Senhor, Ele traçou um caminho desde o início até o fim da sua vida já. O que a gente precisa é estar disposto a fazer alguma coisa, é estar disposto a servir, a estar disposto a fazer a vontade dEle. Você já se perguntou, Senhor, qual é a tua vontade? Pai, eu quero fazer isso, mas essa é a tua vontade? Pai, eu quero fazer isso, mas o Senhor é por aqui ou é por ali? Enfim. Sabe, gente, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de vocês aqui, se aceitem e entendam isso como um privilégio.
né, de servir, de fazer, de conhecer esse Deus tão maravilhoso. Às vezes a gente não entende essa fase de preparação. O que é essa fase de preparação? Tá, Juliana, mas você falou de início e fim, tá? Então acabou? Não acabou nada. A questão é que se você tem o desejo no teu coração de se tornar um líder, de se tornar, seja qual for a área, o ministério que você quer servir, existe um preparo para existe um caminho para isso. E esse caminho pode ser a escola, pode ser o teu tempo de oração, a tua vida de intimidade com o Senhor. Existe um caminho para isso. E nesse caminho, às vezes, a gente passa por provações, desafio. E que isso nos ajuda a crescer, que isso nos ajuda a perseverar e que isso nos torna forte, né? Nos torna fortes para a gente ter essa bagagem, esse aprendizado e poder ajudar as outras pessoas. Isso nos torna maduros. Então não reclame da aprovação, não reclame desse período de capacitação, não reclame se muitas vezes a aula é chata, muitas vezes a tarefa eu não quero fazer, muitas vezes gente, eu não tenho tempo para ouvir agora meia hora, professora Ju, eu não tenho tempo agora para nada. É um processo, né? É um processo que o Senhor está traçando na nossa caminhada. Amém? Muitos homens desistiram do seu chamado por não suportar o preparo e acabaram tropeçando no pecado e se afastando totalmente do propósito de Deus na sua vida. Teve exemplos, né? Tem exemplos de Caim, Saul, Absalão e outros que mostram que devemos focar em Jesus. Servi-lo em santidade e obediência, seja em grandes ou pequenas coisas. A gente deveria todos os dias acordar e desejar impactar alguma vida através da nossa vida com Jesus. A gente, né, deveria ter essa vontade, essa sede de que as pessoas que passam no nosso dia a dia, de alguma forma, sejam impactadas por Jesus, né? Sejam impactadas através de nós, através da nossa vida, por Jesus. E isso é algo que a gente vai vivendo. A gente não espera isso, não espera que as pessoas cheguem e falem assim, né? Não. Mas que o Senhor faça na vida delas, através de nós. E não o contrário, né? Que infelizmente a gente vê muitas vezes isso, né? A gente, quando decide isso e passa a impactar as pessoas, Jesus usa a nossa vida para impactar as pessoas, a gente está deixando sementes para influenciar aqueles que virão no futuro. Então, no futuro, quando as pessoas falarem de você, o que elas vão falar? No futuro, quando as pessoas falarem da sua vida, o que elas vão falar? Hoje, já hoje, o que elas falam quando elas comentam de você? Quem é você? O que você tem influenciado, impactado nessa geração, na sua vida, na vida das pessoas? Se o Senhor te chamou, Ele te capacitará e você será um instrumento poderoso nas suas mãos. Busque a Deus com intensidade e você viverá plenamente tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Decida impactar os seus familiares, os seus amigos e colegas. E seja responsável por levar muitas pessoas a conhecerem a Cristo e terem as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Eu sou muito grata pelas pessoas que no meu início da minha caminhada
pagaram um preço por mim, pelas pessoas que lá no início me amaram, me acolheram. Eu sou muito grata até hoje pelas pessoas que lá no início me aceitaram do jeito que eu era, né, me ajudando e que impactaram a minha vida. Tem pessoas que até hoje eu sou grata, até hoje fazem parte da minha vida. Então, quem você tem influenciado? Quem você tem impactado? As pessoas à tua volta. Amém? Decida hoje impactar a vida das pessoas. Decida hoje buscar o Senhor com intensidade e de que as pessoas, ao olharem para ti, vejam Cristo. Que as pessoas, ao olharem para a tua vida, não é você, não sou eu, Juliana, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Amém? Então decidam hoje, reflitam sobre isso. O que as pessoas pensam ou falam da tua vida com Deus, né? Você está influenciando ou afastando elas de Cristo. Amém, gente? Essa é a aula de hoje. Tem uma tarefa, eu gostaria muito que todos vocês fizessem e me enviassem, tá, gente? A tarefa é: escreva uma redação falando como você pretende servir a Deus e a sua geração. Deverá ser entregue, então você pode me mandar no WhatsApp, a redação, tá, gente? Não precisa muito extensa, pode ser 10, 15 linhas. Resumido, qual é como você decide servir a Deus. Amém? Então façam a redação, me enviem no WhatsApp. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, que através da vida de vocês muitas pessoas possam ser alcançadas, né? Que através do amor do Senhor na vida de vocês possam levar esse amor ao próximo, amar o próximo, assim como Jesus nos ama, assim como Jesus nos amou. Amém? Então Deus abençoe, beijo no coração, até a próxima aula.